grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo e possibilitadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos. Nós próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal que afetava a nossa sociedade depois da guerra. Ou os angolanos destroem o monstro da corrupção, ou o monstro devora os angolanos. Bem-vindo ao Vunge Vision Show da Mwangolé TV com myself, Master Angola Vunge. Obrigado do fundo do coração, obrigado mesmo por estar aí do outro lado, por mais uma vez nos fazer companhia. É motivo de sobra para estarmos regozijados, saber que você está aí do outro lado a mais uma vez nos acompanhar. Mas como é habitual aqui no Vunge Vision Show, antes da gente dar o nosso pontapé de saída, temos que agradecer a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso pela sua constante intervenção em nossas vidas. Bem, corrupção é o tema que está na moda em Angola. É impossível ou quase impossível falar de Angola, ter uma discussão séria sobre Angola e deixar de lado o fenômeno da corrupção. Não se fala de Angola, não se debate de Angola, sem que no meio do debate ou no meio da conversa a problemática da corrupção surja, vem assim ao topo. Corrupção, para muitos angolanos e com certa razão, é o principal assassino da prosperidade dos angolanos. Corrupção é o tema que domina o debate nacional. Mas antes da gente falar aqui da corrupção em Angola e os seus efeitos nefastos, o que é corrupção? Qual é o significado da palavra corrupção? Bem, etimologicamente, corrupção vem do latim corruptio, que pode significar deterioração, decomposição física ou orgânica de algo ou ainda putrefação. Em linguagem política, neste caso linguagem política contemporânea, corrupção é toda forma de abuso do poder confiado para ganhos privados. Em outras palavras, é quando alguém usa a posição que ocupa, geralmente cargo público, usa a posição que ocupa para subornar, manipular ou fazer outras coisas negativas ou ilícitas, sempre a pensar no seu ganho. Agora, existe aquilo que é chamado grande corrupção e o que é considerado pequena corrupção. A grande corrupção consiste em atos de corrupção cometidos a alto nível, geralmente por políticos, por governantes, por pessoas que têm poder e influência na gestão da coisa pública. Atos esses que acabam por distorcer as decisões sobre a alocação de recursos públicos, permitindo que os autores destas práticas, seus amigos, familiares e associados, se beneficiem de forma ilícita às custas do bem público. Quanto à pequena corrupção, nada melhor do que estes exemplos. Vocês comprometeram a corporação? Não, chefe, faz favor, chefe, não faça isso, chefe, não faça isso. Chefe, nos ajuda, só faz favor, estou te pedindo, não estraga só o meu pão, chefe. Chefe, faz favor, chefe. Chefe, aqui mesmo, chefe. Chefe, faz favor, meu chefe. Mas estavam a cobrar dinheiro por quê? Chefe, faz favor, é um erro, chefe, pronto. Chefe, nos ajuda só. Faz favor, meu chefe, estou te pedindo como pai, chefe. Cobraste quanto? Hã? Cobraste Não quanto? tem quase nada, chefe. Não tem quase nada? Sim, chefe. Chefe, é assim, né? Chefe, me pondera só, meu chefe. Chefe, me pondera só, meu chefe. Você está a dizer que não, os quadros. Chefe, me pondera só, meu chefe. Você trabalha na corporação há quanto tempo?
Estou há 4 anos, chefe. Só 4 anos, 4 anos. Você veio das FAP ou veio de onde? Das fábricas. Chefe, me ajuda só, meu chefe. Há 4 anos já sou inspetor. Eu sabe quanto estou na polícia? Estou na polícia há 32 anos. Meu chefe, me ajuda só. As coisas não estão fáceis na polícia, chefe. Me ajuda só, faz favor. Mas não tá. É assim que começamos, logo em gargalhadas. Sempre que eu vejo este vídeo, não consigo me conter. Chefe me pondera. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Eu acho que tanto como eu, você também ficou curioso. Ninguém sabe exatamente o que é que aconteceu, da forma como ele suplicava, chefe me pondera. O que é que aconteceu no fim? Qual foi o desfecho deste episódio? Houve ponderação ou houve punição por parte do chefe? Mas, pondo em conta a cultura de impunidade que impera em Angola, seguramente que o chefe acabou mesmo por ponderar. Houve aí um acerto dos valores que o homem adquiriu e tudo ficou em nada. Estávamos a ver aqui exemplos da pequena corrupção, pode ser também, quer dizer, apresentamos aqui da polícia, mas também pode ser do professor que exige dinheiro dos alunos para passar uma nota positiva e muitos outros exemplos. Mas já que vimos aqui exemplos daquilo que é a pequena corrupção, por que não nos elucidarmos mais com a grande corrupção? O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, informou nesta quarta-feira que o órgão vai instaurar inquéritos para averiguar irregularidades sobre a dívida pública. O representante do Ministério Público reagia à informação veiculada terça-feira pela Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, segundo a qual 25% da dívida do Estado com as empresas correspondia a processos fraudulentos. Exemplos daquilo que é considerado pequena e daquilo que é considerado grande corrupção. No primeiro caso, pequena corrupção, corrupção geralmente por necessidade. No segundo caso, corrupção por egoísmo, sacanagem, maquiavelice, aquela corrupção que mais corrói o tecido social da sociedade, que é geralmente feita por aqueles que se encontram aí pendurados no topo da pirâmide. Agora, falando já aqui da corrupção em Angola, por que muita gente considera a corrupção em Angola como o maior, como sendo o principal assassino da prosperidade dos angolanos? Por que a corrupção é uma das muitas coisas que estão mal, nesse caso muito mal em Angola, conforme o próprio presidente João Lourenço diz, que devem ser corrigidas? Simplesmente porque a corrupção em Angola tornou-se endêmica, sistemática, institucional. A corrupção no nosso país, em Angola, é praticamente parte essencial do dia a dia das pessoas. E quando uma sociedade atinge estes níveis de corrupção, as instituições do Estado tornam-se praticamente disfuncional, ou seja, as coisas não funcionam como devem ser, conforme aconteceu recentemente numa das principais maternidades de Luanda. As enfermeiras do Centro Materno-Infantil do Benfica estão a realizar partos à luz de velas e com recurso a lanternas. A primeira parturiente da noite não quis ser identificada, mas afirmou que teve medo que o parto não corresse bem devido às condições em que foi realizado. Como é que foi realizado o parto? À luz de vela. A pessoa fica sempre com medo, com receiozinho, mas como eu sinto mais próximo de casa, eu optei por vir mesmo aqui, correndo o risco, né? Não temos energia da rede, temos um gerador que já está variado há 3 meses. A chefe do turno do Centro Público disse também que não é a primeira vez que realizam partos à luz de vela e com recurso a lanternas. Porque a iluminação é escassa, então quando corre mal, é mesmo um problema para nós também nos sentimos mesmo mal. A técnica de saúde não avançou dados, mas revelou que muitos destes casos chegam até mesmo a terminar em morte. Ainda assim, o calor e a pouca visibilidade para a concretização dos trabalhos de parto levam as enfermeiras a recorrer também à lanterna do telefone. Em pleno século XXI, mulheres a darem à luz de vela. Vê aqui a rima. Mas isso não é tudo. Vê agora a situação recente do aeroporto 4 de fevereiro. A partir de denúncias de técnicos de aviação, o Novo Jornal descreve aquilo a que chama de desgovernabilidade do aeroporto 4 de fevereiro, o que coloca em risco iminente colisões entre aeronaves. No aeroporto 4 de fevereiro não há um único radar operacional, não tem um sistema de pouso de aterragem por instrumentos, conhecido pela sigla inglesa ILS, que permite orientar de forma precisa o avião que esteja na fase de aproximação final à pista.
e que os controladores de tráfego aéreo do 4 de fevereiro são obrigados a fazer cálculos de cabeça usando fitas e lapiseiras. As fontes do Novo Jornal vão mais longe e denunciam que uma das pistas do aeroporto 4 de fevereiro, a 25, está inoperante por falta de iluminação, não tem radioajuda e que no final da pista, na chamada zona Stepway, há um posto de abastecimento com um depósito de 20 mil litros de combustíveis. Não podíamos passar aqui melhores imagens para sustentar a minha tese. Onde há muita corrupção, nos países onde a corrupção é endêmica, as instituições deste Estado, deste país, não funcionam como devem ser. De volta no Vunji Vision Show da Mwangolé TV com myself, Master Ngola Mvunji. Estamos aqui a falar de corrupção e os seus efeitos nefastos. Bem, corrupção é nefasto, é destrutivo para toda e qualquer sociedade do mundo. Mas para a África subsaariana é muito pior. É como um tumor maligno que cresce e no processo vai destruindo o tecido social das sociedades africanas. Como diz o professor Patrice Lumumba, corruption is destroying Africa. Sim, a corrupção está a destruir a África porque afeta de forma negativa e em grande escala tudo aquilo que é desenhado ou criado para combater a pobreza e estimular o bem-estar social. Neste momento, a corrupção é a maior ameaça ao muito almejado desenvolvimento de África. E para a pouca sorte dos angolanos, Angola não é a exceção da regra. Angola não é a exceção desta maldita corrupção que está a destruir a África. Muito pelo contrário. Segundo as principais agências de luta contra a corrupção, Angola é um dos países mais corruptos na face da terra. Segundo a Transparência Internacional, neste momento, Angola é o país mais corrupto da SADC, ou seja, da SADC. Não foi à toa, não foi por acaso, não foi por coincidência que, em várias ocasiões, o ex-presidente de Angola, o Sr. José Eduardo dos Santos, proferiu estas palavras. Caros camaradas, o fenómeno da corrupção é antigo. Nós próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal que afetava a nossa sociedade depois da guerra, tendo em conta alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum. O próprio José Eduardo dos Santos, o homem que conduziu os destinos de Angola por 38 anos consecutivos, com a sua própria boca, admitir que depois da guerra, o segundo maior mal que afetava Angola era a corrupção. Mas você sabe, eu também sei, a guerra terminou em 2002. Noutras palavras, nos últimos 16 anos, o maior mal que afeta Angola é a corrupção. Ou seja, a principal causa dos problemas dos angolanos é a corrupção. E vamos ser aqui honestos conosco mesmos. Nós, os angolanos, não somos muito bons, não somos muito famosos quando se trata de baixar a cabeça para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Por vezes nos falta humildade para aceitar que falhamos, para aceitar que erramos, para aceitar que cometemos um crime. E quando estamos diante de situações onde não nos resta outra solução senão dar a mão à palmatória, baixar a cabeça para aceitar as nossas falhas, as nossas fraquezas e até mesmo os nossos crimes, quero dizer que a situação atingiu proporções alarmantes. Se não, vejamos, de acordo com o último Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, publicado em janeiro passado,
No universo de 1 a 180, Angola coloca-se na triste e vergonhosa posição 167. E vale a pena aqui salientar que quanto mais alto ou maior for o número, mais o país corrupto, e é claro que quanto mais baixo ou menor for o número também, menos o país é corrupto. Mas, para não termos que ser aqui acusados de estar aqui a passar uma informação falsa, fake news, vamos consultar o próprio Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, aquilo que foi publicado em janeiro deste ano. E como disse, quanto maior ou mais alto for o número, mais o país é corrupto, e quanto menor for o número ou mais baixo for o número, também menos o país é corrupto. E aqui diz o seguinte: número 1, Nova Zelândia, quer dizer que a Nova Zelândia é um dos países um país menos corrupto do mundo em 2008. Número 2, a Dinamarca. Número 3, a Finlândia. Noruega também número 3. A Suíça número 3. A Singapura número 6. Suécia número 6. Canadá número 8. Luxemburgo número 8. Holanda número 8. Reino Unido numa grande posição, uma posição nobre de muita respeitabilidade. Número 8, não contava que o Reino Unido em termos de corrupção estivesse assim tão bem posicionado. Número 8. Alemanha número 12. Quem diria que a percepção de corrupção na Alemanha é mais elevada? A percepção de corrupção na Alemanha é muito mais elevada do que no Reino Unido. Reino Unido número 8. Alemanha número 12. Austrália 16. Bélgica 16. Estados Unidos da América 16. É claro que eu não vou fazer aqui a leitura da lista toda porque é longa e muito extensa. França 23. Uruguai 23. Portugal 29. Não está nada mal. Israel 32, Botsuana 34, parabéns aí aos nossos irmãos do Botsuana. Botsuana, segundo a Transparência Internacional, e de acordo com o seu último índice de percepção de corrupção, é o país menos corrupto de África, ocupa a posição 34. Polônia 36, vamos subir, Espanha 42. Cabo Verde também está de parabéns, os nossos bradas de Cabo Verde. Cabo Verde ocupa a posição número 48, de igual forma o Ruanda, ambos na posição 48, estão de parabéns, o que quer dizer que são os segundos países menos, os número 2, ocupam a posição número 2 dos países menos corruptos da África. Cabo Verde e Ruanda, posição 48. Subindo, Brasil 96, Colômbia 96, Zâmbia 96, Tanzânia 103, Egito 107, Argélia 112, vamos subir. Libéria 122, Moldova 112, Gâmbia 130, vamos subir. Rússia 135, Nigéria 148, presta atenção a este número, Nigéria 148, Uganda 151, Camarões 153, Haiti 157, Zimbábue 157, Tchad, Eritreia 165, Angola 167. Depois, os países que são mais corruptos do que Angola são o Turquemenistão, o Iraque, a Venezuela, a Guiné-Bissau, a Coreia do Norte, a Líbia, o Sudão, o Iêmen, o Afeganistão, o Sudão do Sul e a Somália. A Somália é o país mais corrupto do mundo na posição 180. Okay? Em outras palavras, o que tem aqui que se dizer é que os países que estão acima de Angola são aqueles países considerados, são aqueles países cujos estados são considerados estados falidos ou estados fracos, porque reúnem todos os elementos para que haja mesmo corrupção, ou seja, uma das características dos estados falidos é que o governo não tem o monopólio da violência, não tem o monopólio da economia, são países politicamente e economicamente instáveis e até certo ponto justifica-se o porquê que são considerados países, ou porquê que justifica-se os níveis de corrupção que existem nesses países. Agora, algo que me deixa preocupado e até mesmo um tanto quanto estupefacto, é saber que a Nigéria, em questões de corrupção, está muito melhor posicionada do que Angola. Porque se a gente falar aqui da Nigéria, quando se fala de corrupção a nível mundial, o nome Nigéria está sempre aí no top. É difícil falar de corrupção no mundo e não a Nigéria ser colocada como um dos países mais corruptos do mundo. E aqui ficamos a saber que, em termos de corrupção, a Nigéria está melhor do que Angola. Quer dizer que a situação da Angola é preocupante, mas mais do que a Nigéria, um aspecto altamente preocupante, talvez até eu não fiz a leitura, mas deixa-me aqui subir, e aqui sem qualquer desprimor aqui aos nossos manos da República Democrática do Congo, é saber que o Congo, em termos de corrupção, está melhor do que Angola. Ou seja, o combate à corrupção que é levado a cabo no Congo está a surtir melhores efeitos do que em Angola. Como é possível que o Congo,
com os problemas todos que tem, e aqui se tivermos que falar de Estado falido, o Congo reúne todos os elementos para ser considerado um Estado falido. Os níveis de instabilidade social, instabilidade política, o governo que não tem o monopólio da violência, os muitos conflitos que se registraram naquele país. Como é que ainda assim o Congo é menos corrupto do que Angola? Se tivermos aqui que falar da instabilidade, o Congo registrou uma das maiores guerras jamais vistas no mundo. Foi tão violenta, uma guerra que causou tantas mortes, tantos deslocados, tantos refugiados, uma guerra que envolveu tantos países, que foi considerada a Primeira Guerra Mundial de África. Cerca de 6 milhões de pessoas morreram no último conflito armado que se registrou no Congo, conflito que oficialmente terminou em 1994, que não foi bem assim, a guerra continuou a se registrar escaramuças por toda a parte do país, mas ainda assim, com tantos problemas, tantos conflitos, a forma como o país está a ser explorado por todo tipo de gente, por pessoas de todas as partes do mundo, mas ainda assim o Congo está melhor posicionado do que Angola, ou seja, o Kabila tem feito uma luta contra a corrupção que tem melhores, quer dizer, que tem resultados, está a dar resultados melhores do que aqueles que se vê em Angola. Quer dizer que a situação da corrupção em Angola é preocupante, mais do que preocupante, é catastrófica. Estamos de volta no Vunge Vision Show com myself, Master Ngola Mvunge. Mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo por estar aí do outro lado, por nos fazer companhia. Por favor, não se esqueça de deixar aí os seus comentários, as suas perguntas, as suas críticas, tudo aquilo que você entender que vale a pena para contribuir aqui neste programa, porque a corrupção, como dissemos, é um tema que domina a discussão, o debate nacional. Então vamos também continuar com este debate aí embaixo, deixa aí os seus comentários. Diz o que é que você acha que deve-se fazer para combater a corrupção, por exemplo. Diz o que é que eu aqui falei que você não está de acordo, ou que você tem alguma coisa, por exemplo, a acrescentar naquilo que eu disse, mas por favor, digam qualquer coisa, acrescentam aí algo. Bem, como vimos no segmento passado, a Transparência Internacional coloca Angola, em termos de corrupção, em termos de níveis de corrupção, coloca Angola numa situação comprometedora. Num universo de 1 a 180, do último índice de percepção de corrupção, Angola está colocada na posição 167, uma posição muito comprometedora, uma posição vergonhosa. Um outro aspecto que a Transparência Internacional optou, um aspecto interessante para distinguir os países menos corruptos dos mais corruptos, é através das cores, nos mapas. No mapa, digo, por exemplo, quando você vê a cor amarela, amarelo significa que são países que têm muito pouca corrupção, que os níveis de corrupção são muito baixos, mas na medida que vai subindo do amarelo para o amarelo laranja, quer dizer que os níveis de corrupção são já assim um pouco mais altos. Depois do amarelo laranja passa para o laranja, do laranja vai ficando avermelhado gradualmente, quer dizer que estamos a chegar aos países mais corruptos, e quando passa do vermelho assim meio fraquinho e vai indo já para o vermelho carregado, aquilo que muita gente chama carmino, quando chega já para o vermelho carregado, quer dizer que é uma questão preocupante, é alarmante. Para a nossa vergonha e para a nossa preocupação, o mapa de Angola está pintado vergonhosamente desta cor, vermelho carregado, que significa grande corrupção. E agora aqui, falando da ligação entre a grande corrupção e o vermelho, o que é que você acha disto? Segundo a investigação de sábado, há fortunas angolanas escondidas em Portugal que levantam suspeitas atrás de suspeitas. As elevadas quantias na posse de figuras de destaque do regime angolano passaram nos últimos anos por bancos portugueses, num esquema que permitiu aos homens de maior confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos lavar dinheiro em Portugal. Mas vamos a números. De acordo com a revista Sábado, só o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, recebeu 10 milhões por ano da Sonangol entre 2007 e 2010. A PJ calcula que Manuel Vicente tinha um património a rondar os 75 milhões de euros. O ex-vice de Angola tinha também dezenas de contas
em vários bancos portugueses. O general Copelipa é outro dos angolanos sob suspeita. O ex-chefe da Casa Militar do presidente de Angola, apura a revista Sábado, movimentou mais de 70 milhões em operações bancárias. O general Leopoldino Nascimento será outro dos envolvidos no processo. De acordo com a investigação, Manuel Vicente, antigo líder da Sonangol, o general Copelipa, ex-chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos, e o general Dino Nascimento, ex-consultor de Eduardo dos Santos, terão em conjunto desde 2010 um património superior a 228 milhões de euros. De acordo com a Sábado, parte desse dinheiro circulou por Portugal. Meu Deus, muito dinheiro. Acusações fortes, acusações gravíssimas. De igual modo, os nossos compatriotas foram pintados pela revista Sábado bem vermelhos. Bem vermelhos. De recordar que o vermelho, este vermelho aí na cara destes senhores, na linguagem de corrupção, é sinônimo de grande corrupção. Há tempos, o secretário do Presidente da República para os Assuntos Constitucionais e Partidários, o Sr. Maxi Lopes, no Parlamento, numa das sessões do Parlamento, disse que o governo angolano não sabia quanto de dinheiro que havia sido roubado e quem são os gatunos, quem são as pessoas que roubaram tal dinheiro. Sr. Maxi Lopes, se verdadeiramente a intenção é ajudar o Presidente da República a recuperar estes dinheiros que foram tirados ilicitamente do país e trazidos aqui nestas bandas, eu sugeria ao senhor entrar em contato com a revista Sábado. Seguramente que eles o auxiliariam bastante. Ou pelo menos, se não quiser entrar em contato com a revista Sábado, entre em contato com os autores deste livro, Os Donos Angolanos de Portugal, que tem muita informação. Faça isso. Se esta é a verdadeira intenção, recuperar o dinheiro, faça isso. Países como Angola, onde a corrupção é endêmica, onde a corrupção é quase cultural, onde o mapa é escandalosamente pintado desta cor, dificilmente consegue-se atingir níveis de desenvolvimento social e econômico satisfatórios. As políticas públicas não têm o impacto que se espera na vida das pessoas, ou seja, o impacto na vida da população não é o desejável, porque os fundos destinados aos programas emanados destas mesmas políticas são geralmente mal intencionados, ou seja, são geralmente mal geridos e por vezes, ou em muitas ocasiões, acabam nos bolsos ou nas contas bancárias dos corruptos. E isso traz muitos problemas. Um deles são as assimetrias sociais, como é no caso da Angola. Poucos com muitíssimo e muitos com quase nada. Enquanto uma clique, um grupozinho de pessoas, uma elitezinha, cheios de dinheiro, podres de dinheiro, cheios de privilégios, riquezas, a vasta maioria da população vive em condição de pobreza. Outros, que não são poucos, vivem mesmo em condição de miséria. Um outro problema que esta situação causa é o enfraquecimento e a descredibilidade das instituições do Estado. Os angolanos não acreditam nas instituições do seu país e os estrangeiros olham para as instituições do Estado angolano com certo cepticismo. Os angolanos, como disse, por vezes não acreditam nas suas instituições. A morte do funcionário da Procuradoria-Geral da República, segundo o vice-procurador Motalis, está associada a um traumatismo craniano provocado por uma colisão, como indicam os resultados preliminares da autópsia encomendada para dissipar as dúvidas, pondo de parte todas as versões da família e de outras fontes das redes sociais. Tanto o comunicado da polícia como as declarações da PGR não são verdadeiras, são simplesmente falsas. Não houve acidente nenhum. E em acidente, se uma pessoa salta de um veículo, tem que fraturar pernas, fraturar braços, e ela está com as pernas intactas, os braços... Não teve fraturas a esse nível, só a cabeça e o peito. E não são fraturas de queda, são fraturas com objetos contundentes. Cortaram-lhe a orelha direita, machucaram o nariz, cortaram-lhe os lábios. Não é possível isso. Teve catanadas na nuca. E tenho aqui
a certidão de óbito dos legistas que fizeram as autópsias e confirmam que o que ele teve são lesões cranianas efetuadas com muita violência e instrumentos contundentes e recomendam investigação. Isto é dos legistas, um legista russo e outro médico legista cubano. É o que eles recomendam. Nós não entendemos porque que o Procurador-Geral da República se sente tão ofendido por lhe chamarem corrupto. Ele não só, neste caso, é corrupto, como legalizava a corrupção. Portanto, eu estou documentado para também lhe chamar corrupto em tribunal, documentalmente, porque era a instituição que deveria defender os interesses do Estado e do cidadão. E nem sequer se dignou, mediante as provas que lhe foram apresentadas, a criar um processo de crime. Portanto, nós não podemos ficar chateados quando ouvimos que outros países dizem não confiem na vossa justiça. Com um exemplo como este, quem pode confiar em alguma justiça? Definitivamente, muitos angolanos não acreditam nas suas instituições. Muitos angolanos. Aqui passamos alguns exemplos, mas podíamos passar muitos outros que demonstram claramente que os angolanos não acreditam nas suas instituições. Quanto à forma como os estrangeiros, ou seja, quanto à forma desconfiada como os estrangeiros olham para as instituições do Estado angolano, o próprio presidente João Lourenço falará por mim. O governo entende que o caso Manuel Vicente seja transferido para Angola, à luz até do que diz os acordos da CPLP. As autoridades judiciais portuguesas defendem o contrário. Vai manter essa posição, Sr. Presidente? E a que preço? Como se costuma dizer, a bola não está do nosso lado, está do lado de Portugal. O processo está a decorrer em Portugal. Dizia e bem que existe um acordo judiciário no quadro da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que permite que este e outros processos a decorrer em Portugal possam ser transferidos para a jurisdição de Angola. Esse pedido foi feito por Angola, mas Portugal, lamentavelmente, não satisfez o nosso pedido, e alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento e, por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal. Imagens que mostram o presidente de Angola claramente insatisfeito com a forma como as autoridades portuguesas estavam a lidar com o caso Manuel Vicente. João Lourenço manifesta claramente a sua insatisfação ao facto das autoridades portuguesas não confiarem na justiça angolana. Mas aqui dizem a bona da verdade que as autoridades portuguesas não são as únicas que olham para as instituições angolanas desta forma, com certa desconfiança. Como se diz em inglês, don't hate the player, hate the game. Recentemente, a nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola, a senhora Nina Maria Fito, por ocasião da cerimônia de entrega das cartas credenciais, disse o seguinte, vale a pena aqui compartilhar consigo. Ela diz o seguinte, tudo depende do clima em Angola. A luta contra a corrupção e a adoção de medidas com mais transparência tem de ser uma realidade antes que os bancos americanos possam voltar ao país. Aqui, na minha interpretação, é uma advertência, ou seja, uma condição do banco, das autoridades americanas, do governo americano, no sentido de que ou os angolanos mudam o seu comportamento na forma, no que concerne a transparência, na forma como lidam com as finanças, ou vão continuar a chorar a falta de divisas no país. Se você não sabe, ou já se esqueceu, em 2015, a Reserva Federal Americana orientou o Banco Central Americano a suspender a venda de dólares a bancos sediados em Angola. Mas, para não ter que ser eu aqui a falar, vamos ver o que os jornais, o que os órgãos de informação publicaram relativamente a esta matéria. Vamos ver.
Segundo aquilo que a Voz da América publicou, diz o seguinte, um artigo da Voz da América publicado em 9 de novembro de 2015, diz o seguinte: Banco Central Americano suspende a venda de divisas a bancos angolanos. Depois aqui vai, a Reserva Federal dos Estados Unidos suspendeu a venda de dólares a bancos sediados em Angola por sistemática violação às regras de regulação do setor e suspeita de que o país possa estar a financiar redes de terrorismo. Na base do corte, também terão estado práticas de branqueamento de capitais envolvendo somas anuais de milhões de dólares. Bem, está aqui, é a matéria publicada por vários órgãos de informação e isto até certo ponto desmistifica aquela antiga retórica ou aquela retórica convencional de que a falta de dólares em Angola deve-se pura e simplesmente à queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Até certo ponto contribuiu, mas a falta de divisas em Angola deve-se principalmente a esta suspensão, deve-se principalmente ao facto da Reserva Federal Americana orientar o Banco Central Americano a suspender a venda de dólares a bancos sediados em Angola, como aqui diz no artigo, por sistemática violação às regras de regulação do setor. E acrescenta ainda, por também suspeitas por suspeitas do país estar a financiar redes de terrorismo e ainda por práticas de branqueamento de capitais que envolvia somas anuais de milhões e milhões de dólares. Um outro aspecto negativo da falta de confiança nas instituições do Estado, principalmente por parte das autoridades estrangeiras e das organizações internacionais, é que países subdesenvolvidos, ou se eu tiver aqui que ser um tanto quanto politicamente mais correto, países em vias de desenvolvimento, tal como Angola, precisam, além do investimento estrangeiro, precisam também, em várias ocasiões ou em várias situações, precisam também da ajuda estrangeira. Ajuda esta para lhes ajudar a saírem desta condição de subdesenvolvimento. Mas estas ajudas, por vezes, não se materializam porque a corrupção ao alto nível, a corrupção endêmica, inibe os doadores internacionais, que com frequência questionam ou duvidam sobre o destino que é dado à sua ajuda. E foi isto que aconteceu exatamente com Angola em 2002, quando se alcançou a paz. Angola que saía de uma guerra fratricida de 27 anos, com muitos problemas econômicos, problemas financeiros, problemas sociais, tinha o problema do acantonamento dos militares, os seus familiares, a questão dos refugiados, ou seja, o país saía da guerra com muitos problemas estes que levaram o governo angolano a perceber-se que a única forma de resolver os mesmos, a única forma de levantar o país e pôr a máquina a funcionar seria através das ajudas internacionais. Por isso, em repetidas vezes, o governo angolano solicitou à comunidade internacional uma conferência de doadores esta que servia para alcançar, ou seja, para recaudar fundos que seriam usados então na reconstrução e construção do país. Infelizmente, esta conferência de doadores não chegou a se realizar, foi adiada várias vezes e no final ficou mesmo em nada, porque as grandes potências do Ocidente e as organizações da Bretton Woods exigiam do governo angolano explicações em relação ao paradeiro de cerca de 4 bilhões de dólares que haviam desaparecido das contas do petróleo. Ao mesmo tempo, exigiam ao governo angolano mais transparência em relação aos lucros provenientes da venda do petróleo. A 10 de abril de 2 de abril de 2010, a Human Rights Watch publicou um repórter intitulado Transparência e Responsabilização em Angola, é mesmo isso. Transparência e Responsabilização em Angola. No terceiro parágrafo do sumário deste repórter tem algo que eu gostaria aqui de partilhar consigo. Vamos ver. Aqui o parágrafo diz o seguinte: a escala da corrupção e má gestão em Angola tem sido enorme. Tanto a Human Rights Watch como outras entidades já haviam documentado anteriormente que, apesar dos indicadores de desenvolvimento de Angola permanecerem entre os piores do mundo, milhares de milhões de dólares em receitas de petróleo passaram ilegalmente pelo Banco Central de Angola e desapareceram sem explicação. Por exemplo, entre 1997 e 2002,
cerca de 4,2 mil milhões de dólares, nesse caso 4,2 bilhões de dólares, desapareceram dos cofres do Estado, um número aproximadamente igual às despesas sociais e humanitárias estrangeiras e nacionais feitas em Angola durante o mesmo período. Enquanto milhões de angolanos empobrecidos e devastados pela guerra não tinham acesso a hospitais ou escolas, foram gastos milhares de milhões de dólares que poderiam ter sido usados para providenciar serviços sociais necessários. Bem, está aqui neste parágrafo, quer dizer, praticamente fortalece o que eu acabei aqui de dizer. Na altura em que Angola precisava de ajuda estrangeira para reconstruir o país, as instituições que Angola solicitou o apoio exigiam do governo angolano explicações em relação ao paradeiro destes 4,2 mil milhões de dólares que haviam desaparecido das contas do petróleo, que mostra até que ponto é que a falta de confiança, ou seja, até que ponto é que a corrupção endêmica, a corrupção a alto nível inibe os doadores internacionais, porque foi por causa do desaparecimento deste dinheiro que não se realizou a conferência de doadores. Uma outra questão que os doadores internacionais colocam-se muitas das vezes: por que o dinheiro dos nossos contribuintes, dinheiro adquirido com sacrifício pelos nossos contribuintes, vai ser usado para sustentar o estilo de vida luxuoso, ostensivo das elites? Por que o dinheiro dos nossos contribuintes vai servir para satisfazer os caprichos e as fantasias das elites que têm a responsabilidade de usar este dinheiro para melhorar as condições de vida do seu povo, ou seja, as condições de vida dos seus irmãos? E não é que eles têm razão. Olha, por exemplo, como é que alguns setores da elite angolana esbanjam dinheiro, desperdiçam dinheiro, ostentam dinheiro às custas do sofrimento do seu próprio povo. A angolana ofereceu a festa de 15 anos à filha no valor de mais de 200 mil euros. O evento realizou-se ontem em Lisboa. A jovem teve direito a limusine e até a um helicóptero. Anabela saiu de casa com a família numa limusine branca para ser apresentada à sociedade. A festa realizou-se em Montachique, mas Anabela não foi no carro de luxo. Em Algés, tinha um helicóptero à espera para a levar à Quinta do Grilo, na zona de Loures. Na festa estiveram vários ministros angolanos, esteve também o embaixador António Martins da Cruz. De Angola vieram cerca de 60 convidados de propósito para a festa de Anabela. Entre passagens de avião para os convidados, autocarros, limusine, helicóptero, serviço de seguranças e aluguer da quinta, Pinto Conto ofereceu à filha uma festa que custou mais de 200 mil euros. Na festa de Anabela Conto não faltou nada, nem mesmo uma montra de joias com cerca de 1 milhão de euros expostos para quem quisesse comprar. It's always my dream to have Penina Tornei dresses. The dresses are very glamorous, with a lot of crystals, and I love it. I want to look like a princess, like a queen. Turn around. I want my wedding to be bigger and better than the other weddings I have seen. Wow. Now, Lila's first dress is for a wedding license signing ceremony, where only the family attends. And the price of this dress is $30,000. Oh my God, beautiful. This dress has thousands of hand-embroidered Swarovski crystals. Everything is made from a very special silk tool. What? I'm so beautiful. You are. Now, Lila's second dress is a ball gown for her ceremony. Oh my God. Now, Lila is practically royalty in her country. I couldn't just make her a regular dress. So I made this one with a surprise skirt that comes up for the reception. You're amazing. Now, Lila spent more today than any other bride in Kleinfeld history, walking away with a total of 9 original Penina Tornei dresses, a surprise skirt, customization, accessories, a total of over $200,000. Bye. Angolanos representam já mais de 30% do mercado de luxo em Portugal. Há mesmo companhias de aviação a fretar voos para quem vem de propósito comprar roupas, joias e carros como estes, que podem custar até 500 mil euros.
only had 500,000 euros. He only had 500,000 euros. Cenas que nos envergonham como povo. Vestido de $200 mil, festas de 200 mil euros, relógios de 500 mil dólares. Eu não sei o que essas pessoas pensam. Imagina, por exemplo, gastar 200 mil euros para uma festa de apresentação da filha na sociedade portuguesa. Quer dizer, a ânsia de fazer com que a filha seja reconhecida e respeitada na sociedade portuguesa é tão grande que leva as pessoas a uma loucura como esta. 200 mil dólares, 200 mil euros, digo, para apresentar a filha na sociedade portuguesa. Ou seja, para uma festa de apresentação da filha à sociedade portuguesa. Para a infelicidade desta família, destes pais, é que hoje a gente lê revistas cor-de-rosas portuguesas, assistimos os telejornais, os noticiários, os jornais do país, e o nome desta menina não é falado, ninguém ouve falar dela. Ou seja, gastou-se muito dinheiro para nada, continua a ser completamente desconhecida na sociedade portuguesa. Eu não sei se algum português faria isso. E gastar tanto dinheiro em Angola para apresentar o seu filho ou a sua filha à sociedade angolana, não sei se ninguém, não sei, acredito que não aceitariam fazer isso, mas são cenas da corrupção, cenas da elite angolana. Um outro aspecto, já que estamos aqui a falar também, estamos aqui a falar da falta de, a falta de confiança nas instituições do Estado inibe os doadores internacionais. No caso de Angola, há motivos de sobra para que os doadores internacionais questionem a seriedade dos angolanos. Há motivos de sobra para que os doadores internacionais duvidem sobre, ou questionem o destino, questionem sobre o destino que é dado à sua ajuda. Mesmo naquelas situações em que o dinheiro que vem de fora é para salvar vidas humanas. Mesmo naqueles momentos em que os angolanos recebem dinheiro de fora, dinheiro oferecido aos angolanos para salvar vidas dos seus próprios irmãos, ainda assim há aqueles angolanos que de forma maléfica, que de forma demoníaca, aproveitam-se desse dinheiro, transformam em seu dinheiro, sem se importarem um pouco dos problemas que esta atitude, deste aproveitamento ilícito de dinheiro, vai trazer à vida de outrem. E foi isto que aconteceu exatamente com o caso Fundo Global. Começou finalmente esta segunda-feira o julgamento de 3 funcionários do Ministério da Saúde acusados de crime de peculato. Em causa está o desvio de 3 milhões de dólares disponibilizados pelo Fundo Global e que tinha como finalidade apoiar os programas de combate à malária. Vidas de luxo, manobras fraudulentas e 3 milhões e 100 mil dólares norte-americanos adquiridos sem nenhum esforço aparente dos réus, de acordo com o tribunal. E em tribunal para responderem como e porquê supostamente desviaram dinheiro proveniente do Fundo Global destinado ao programa de combate à malária, estão sentados a ex-diretora financeira da Unidade Técnica de Gestão do Fundo Global, Sónia Carla de Oliveira Neves, Mauro Felipe Gomes Gonçalves, ambos marido e mulher, e Nilton Saraiva dos Anjos, ex-diretor adjunto do programa de combate à malária. Segundo Sónia Carla de Oliveira Neves, a principal rede do processo que começou a ser interrogada esta segunda-feira, os 3 milhões e 100 mil dólares de que é acusada de ter desviado em benefício próprio, apenas 266 mil dólares foi transferido para as suas contas das 2 empresas em que ela e o marido eram proprietários. Empresas que na prática, de acordo com o tribunal, era de fachada porque tinham como domicílio fiscal a própria habitação onde vive o casal que responde o processo em liberdade. Quanto às transações que o Ministério da Saúde diz terem sido ilegais, a arguida reafirma terem sido legais, até porque os documentos para as saídas de dinheiro careciam de 4 assinaturas, uma delas de José Van Dunen, ministro da Saúde na altura em que os factos ocorreram. Este escândalo do Fundo Global serve para nos fazer lembrar que a corrupção pode levar as pessoas aos extremos do egoísmo e da ganância. Vale a pena aqui lembrar que a malária é um verdadeiro flagelo nacional. É a principal causa de mortes em Angola. Quando o Fundo Global apercebeu-se que o dinheiro havia sido desviado,
exigiu às autoridades angolanas a devolução do mesmo. E enquanto esperava que o dinheiro fosse devolvido, suspendeu todo o apoio a Angola. Vale a pena também aqui lembrar que o Fundo Global é o principal parceiro do Ministério da Saúde na luta contra a malária. Agora, o caricato nesta história toda é que as autoridades angolanas levaram 2 anos para devolver o dinheiro. 2 anos desde a data em que o Fundo Global apercebeu-se do desvio e, por exterior, por conseguinte, a exigir a devolução do mesmo. O Ministério da Saúde levou 2 anos para devolver esse dinheiro, mesmo sabendo que a condição do Fundo Global para retornar ao apoio a Angola era a devolução deste dinheiro, mas ainda assim foram 2 anos e o resultado destes 2 anos sem o apoio foi fatal. O ex-coordenador do Programa Nacional de Controle da Malária, o senhor Filomeno Fortes, foi arrolado nesse caso, no julgamento, como testemunha. E numa das sessões do julgamento, ele fez aí declarações muito fortes. Houve muita coisa que ele disse durante o julgamento que eu quero aqui partilhar consigo. Muitas mortes foram registradas em Angola durante o período de 2 anos em que o Fundo Global deixou de conceder apoio ao país devido a desvios de fundos. Continuando aqui, ele diz: a suspensão criou constrangimentos à execução de um dos melhores programas de combate à malária no continente africano. Aqui estamos diante de 2 situações resultantes do desvio de verbas provenientes da América, do Fundo Global, que estavam direcionadas ao combate à malária. Aqui ele diz que são 2 situações que estamos aqui a ver. Primeiro é que muita gente morreu. Depois, o ex-coordenador diz que que a suspensão criou constrangimentos à execução de um dos melhores programas de combate à malária no continente africano. Angola perdeu a oportunidade de ouro de ter um dos melhores programas de combate à malária no continente africano. E aqui, a continuar a falar deste escândalo do Fundo Global e ver as consequências, a gravidade do assunto, vale a pena aqui irmos para um artigo publicado pelo Diário de Notícias a 21 de abril, intitulado "Mais de 16 pessoas morrem por dia de malária em Angola". O terceiro parágrafo deste artigo, publicado pelo Diário de Notícias a 21 de abril de 2015, diz o seguinte: em 2013 foram registradas 6.916 mortes entre os 2.592.742 casos de malária confirmados em Angola, afetando sobretudo crianças e mulheres. Muitas pessoas. Vale a pena aqui enfatizar que em 2013 foi o ano em que este dinheiro foi desviado. Foi a altura que se efetuou o roubo deste dinheiro, pelo qual estes indivíduos tiveram que responder no tribunal. No ano em que eles roubaram dinheiro, 6.916 pessoas morreram entre os 2.592.742 casos de malária confirmados em Angola. E aqui continua dizendo, afetando sobretudo crianças e mulheres. Gravidade, aqui consegue-se ver a gravidade. Por isso é que eu por isso é que eu dizia inicialmente, digo que a corrupção pode levar as pessoas aos extremos do egoísmo e das ganâncias. E quando se chega a estes termos, as consequências são graves. Para o meu espanto, essas pessoas foram julgadas, achadas culpadas, condenadas a penas de prisão, mas penas de prisão suspensas, ou seja, estão livres que nem passarinhos, continuam a fazer as suas vidas como se nada tivessem feito. Os funcionários do Ministério da Saúde, acusados de desviar dinheiro do Programa de Combate à Malária, foram condenados hoje, segunda-feira, com penas suspensas. Sônia Carla de Oliveira Neves, coordenadora financeira da Unidade Técnica de Gestão do Ministério da Saúde, foi condenada a 8 anos. Devidamente identificada nos autos, na pena de 8 anos de prisão maior. Na restituição ao Ministério da Saúde, a importância
197.580.000 kwanzas, montante de que a mesma se completou, no pagamento de 1 milhão de kwanzas a título de indemnização ao Programa Nacional de Controlo da Malária, ou a quem achar-se com direito à mesma, e ainda no pagamento de 200.000 kwanzas de taxa de justiça. Nilton Saraiva, coordenador adjunto do Programa Nacional do Controlo do Paludismo, foi condenado a 6 anos. Pena de 6 anos de prisão maior, no pagamento de 500.000 kwanzas a título de indemnização ao Programa Nacional de Controlo da Malária ou a quem achar-se com direito a ela. Mauro Felipe, proprietário da Gesto Infortec e esposo de Sónia Neves, foi absolvido. O Ministério Público não se opôs aos requerimentos dos advogados, desde que os referidos réus cedam ao pagamento de uma caução. Para a ré Sónia de Oliveira, 2 milhões de kwanzas e ao réu Nilton Saraiva, 1 milhão de kwanzas. Ambos devem ser pagos no prazo de 8 dias. Caso os réus não paguem, irão aguardar a decisão final do Tribunal Supremo na cadeia. O que você acha disso? Foram julgados, achados culpados, condenados a penas de 6 e 8 anos de prisão, mas pena suspensa. Ou seja, continuam livres como se de passarinhos se tratassem. Continuam a fazer as suas vidas normalmente como se nada tivesse acontecido. Que tipo de justiça é essa? Que tipo de caso é esse? Seguramente que eles estão fora da prisão porque existe peixe graúdo por trás desta história toda. Mas seguramente haverá aí um advogado do diabo que dirá: cala-te a boca, tu não entendes nada, não sabes nada dos meandros da justiça, não sabes como é que a justiça funciona. Os advogados de defesa interpuseram um recurso e, como tal, o caso está a seguir os trâmites normais. Mas a experiência nos leva a acreditar em algo diferente. A experiência nos faz acreditar que a justiça e a corrupção, por vezes em Angola, andam de mãos dadas. Por vezes agem como se de almas gêmeas se tratasse. Eu não sou jurista, mas olha para as imagens, presta atenção às declarações deste jurista. Infelizmente, o Ministério Público, que tem a responsabilidade de exercer ação penal, tem-se mostrado indiferente às grandes questões, às grandes questões, às grandes preocupações do nosso povo. Lembro-me, há cerca de 2 anos, foi morto aqui em Benguela um cidadão chamado Pedro Nguli. Este cidadão foi assassinado de forma brutal por um cidadão chinês. Eu e o Dr. David Mendes não fomos os advogados da causa, mas acompanhamos o desenvolvimento deste processo. Meus senhores, para nosso espanto, o réu, que é chinês, por suposta ordem superior, foi posto em liberdade pelo diretor da penitenciária de Benguela. Sem, entre aspas, o conhecimento do juiz do processo e do Ministério Público. Entre aspas. Atenção. Nosso espanto, o chinês andava pela capital do país. O Kingla está morto. A sentença foi proferida. 23 anos de prisão maior. Cerca de $50.000 de indemnização. Meus senhores, que fenómeno é este? O indivíduo que mata é posto em liberdade. É o fenómeno da corrupção. Contra factos não há argumentos. Você me cuida, o teu amor é a melhor coisa que me aconteceu. Olá pessoal, eu sou Alicia Correia. Não perca, estarei com vocês aqui na Mangolé TV apresentando o programa Piteu que Cuia
onde iremos falar de gastronomia angolana e africana em geral. Só não perca a Angola TV, fique ligado. Você me cuida, o teu amor é a melhor coisa que me aconteceu. Você me cuida bem, o teu amor é... Que métodos é que o seu governo utiliza, Sr. Presidente, para tentar ultrapassar o fenómeno da corrupção? Bom, não sei se algum dia vamos ultrapassar esse fenómeno. Sabe que deverá ser dos mais antigos do mundo e que existe em todos os países, infelizmente mesmo nos mais desenvolvidos. É evidente que os esforços dos governos devem estar orientados para a redução desse fenómeno. Claro que a corrupção não é uma realidade circunscrita a Angola, é um fenômeno global, mas a dimensão e o impacto da mesma na vida das populações varia de sociedade a sociedade. No caso da Angola, a dimensão é enorme e o impacto na vida dos angolanos é negativamente titânico. E com isso surge a pergunta de $1 milhão. O que levou a Angola a atingir estes níveis de corrupção tão elevados? O que fez os angolanos tornarem-se tão corruptos ao ponto do mapa do seu país ser pintado vergonhosamente desta cor? Bem, a história é longa e aqui no Vunji Vision Show da Mwangolé TV, é claro, não temos tempo para contar toda ela, mas vale a pena aqui tocar em alguns pontos. O regime colonial português era corrupto, muito corrupto. Aliás, não se coloniza um povo sem se recorrer à corrupção, à mentira, o suborno, à manipulação, à morte e muitas outras coisas negativas. A corrupção dos angolanos começou logo após a independência. Durante os 27 anos de guerra civil, houve em Angola muita corrupção. A título de exemplo, o Angola Gate. Mas a corrupção em Angola começou a ganhar corpo, começou a crescer de forma exponencial a partir de 2002, quando se alcançou a paz. Três aspectos contribuíram muito para que Angola chegasse a estes níveis de corrupção que nos deixam a todos preocupados. Primeiro, morte de Jonas Malheiro Savimba em combate. A UNITA perde a guerra, assinam-se os acordos de paz, o que permite que pela primeira vez na história de Angola o MPLA tenha controle absoluto do país, tem o monopólio da violência, monopólio da economia e todo tipo de monopólios. Segundo, Angola sai da guerra, quebrada, precisava-se de dinheiro para pôr o país nos eixos e para tal precisava-se muito dinheiro. Aparece a China, disposta a investir pesadamente no país e a inundar Angola com todo tipo de linhas de crédito que, a diferença dos países do Ocidente e as organizações da Bretton Woods, sem quaisquer exigências ao governo angolano no que concerne a transparência na gestão da coisa pública ou as práticas de boa governação. Terceiro, a produção do petróleo aumenta consideravelmente para cerca de 2 milhões de barris por dia. Ao mesmo tempo, o preço do barril de petróleo nos mercados internacionais subia para mais de $100. Angola, em paz, muito petróleo, o barril nos mercados internacionais acima de $100, os chineses a investirem e a passar um montão de linhas de crédito e com isso era a economia angolana que ia de vento em popa. Durante vários anos era uma das economias que mais crescia no mundo. Tudo isso traduzia-se em muito dinheiro em Angola, o que fez de Angola um dos principais pontos de atração econômica no mundo. Era o país dos milagres, o país das 1000 maravilhas, e isso fez com que muita gente começasse a se apaixonar por Angola. Angola parecia aquela menina bonita, aquela menina interessante que todos queriam ficar com ela. Os angolanos começaram a se apaixonar pela sua terra, os europeus, os estrangeiros começaram a se apaixonar por Angola, mas eu aqui
estou a ser claro, apaixonar-se por Angola e não apaixonar-se pelos angolanos, porque há uma diferença grande. Apaixonar-se por Angola é uma coisa, apaixonar-se pelos angolanos também é outra coisa completamente diferente. Quanto aos estrangeiros, mais do que apaixonar-se por Angola, Angola para eles era o novo Eldorado, a terra dos milagres. Vou tentar a minha sorte. Cuida bem dos nossos filhos. Em breve estou de regresso. Eles cruzaram o oceano em busca de novas oportunidades. Brasileiros de norte a sul têm desembarcado em Angola para atuar em todos os setores da economia. Neste momento vivem em Angola cerca de 200 mil portugueses e muitos mais vão chegando. A maioria foge do desemprego, dos trabalhos precários e dos baixos salários. Tem bons vencimentos aqui, temos boas condições, ganhamos muito mais do que ganhamos em Portugal. Em Portugal estava desempregada? Não, por acaso tinha 2 empregos, tinha um café e trabalhava num lar de terceira idade também. Então o que é que fez com que decidisse vir para Angola? O dinheiro, com certeza, porque ganho 10 vezes mais do que ganhava em Portugal. Tem 30 anos. Foi em Luanda que encontrou o primeiro emprego. É o diretor executivo de uma grande empresa na capital angolana. Em Angola não sou mais um. Eu em Angola sou a. Não é que toda a gente me conhece, eu aqui sou a Lígia. Lá não, sou mais um entre muitos. E eu vou-vos apresentar a minha Julinha, que está comigo já há muitos anos. Ela vai dizer quantos, mas nós temos 5 empregados aqui. A minha Julinha é quem está comigo há mais tempo. Mesmo quando eu vivi no hotel, a Julinha estava em casa e quando eu voltei a ter casa, a Júlia veio outra vez para o pé de mim. Oh, Júlia, é uma boa patroa, dona Lígia? Sim, senhora. Considero como uma mãe. Curioso. Curioso. Uma delas diz que em Angola ganha 10 vezes mais do que em Portugal. Quem dera um angolano ganhar 10 vezes em Portugal, ou ganhar em Portugal 10 vezes mais do que Angola. Já a outra faz questão de apresentar a sua Julinha, como se de um animal de estimação ou uma escrava se tratasse. Feliz ou infelizmente eram os efeitos do boom da economia angolana. Naquela altura havia muito dinheiro, que começou a deixar os homens do poder um tanto quanto atabalhoados, mas sempre com a ganância à flor da pele. E isso fez com que muitas ideias começassem a pairar na mente deles. Muitas perguntas começaram a surgir no seio deles. O que é que vamos fazer com tanto dinheiro? O que é que vamos fazer com tanto dinheiro? Os estrangeiros vêm para a nossa terra com as suas empresas, fazem grandes fortunas, enriquecem, pegam nessas fortunas e enviam para as suas terras. E nós que somos os homens do poder, o que é que vamos fazer com esse dinheiro todo? Até que no seio deles surgiu alguém com uma ideia brilhante e disse o seguinte: vamos criar uma classe burguesa. Mas isso dava aso para uma outra questão. Como é que esta classe burguesa seria criada? De repente, o gênio saiu da garrafa e disse-lhes: através da acumulação primitiva de capital. E eles, que já estavam com a ganância à flor da pele, não hesitaram, não questionaram e saltaram todos de corpo e alma para a acumulação primitiva de capital na versão angolana. Bem, a acumulação primitiva de capital é a forma como Karl Marx definiu o processo de expropriação violenta e ilegal dos camponeses de suas terras e meios de produção na Inglaterra medieval ou na Inglaterra na Idade Média. O processo esse que facilitou, ou seja, que criou as condições para o surgimento do capitalismo. José Eduardo dos Santos, enquanto presidente de Angola, no seu discurso sobre o Estado da Nação de outubro de 2013, falou e defendeu a acumulação primitiva de capital na versão, ou seja, adequada à realidade da África. Vamos ver aqui o que é que ele falou na altura. Ele disse o seguinte no discurso: a acumulação primitiva do capital nos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e nessa altura as suas regras de jogo eram outras.
A acumulação primitiva de capital que tem lugar hoje em África deve ser adequada à nossa realidade. Um simples levantamento dos resultados das empresas americanas, inglesas e francesas no setor dos petróleos ou das empresas e bancos comerciais com interesses portugueses em Angola mostrará que eles levam de Angola todos os anos dezenas de bilhões de dólares. Por que eles podem ter empresas privadas dessa dimensão e os angolanos não? Boa pergunta. Ou seja, o José Eduardo dos Santos aqui e os seus companheiros queriam implementar ou defendiam a ideia de implementar algo em África que na Europa aconteceu há 600 ou 500 anos atrás. Mas tivemos aqui que mostrar uns 2 exemplos daquilo que é a acumulação primitiva de capital adequada à realidade da África, e neste caso adequada à realidade de Angola. Aqui vão 2 exemplos. Porque o que esta população pede não é que tenham os diamantes para si, é que possam sobreviver. Não lhes é permitida a agricultura de subsistência. Nestas zonas diamantíferas? Sim, grande parte das lavras são destruídas. As empresas diamantíferas têm que criar uma série de infraestruturas na zona e criam-nas? Não criam. E eu vou dar um exemplo. Há 2 comunidades que ficam próximas da sede da Sociedade Mineira do Quango, que é o principal projeto neste momento naquela região, e a população está impedida, as comunidades estão ao longo da estrada, estão impedidas de utilizar a estrada. É uma estrada que é considerada como uma estrada dos políticos. E a única forma de terem contacto com o resto da região e com o país é atravessando o rio. E que é uma operação complexa e que pode ser arriscada, não é? Vamos ver. As pessoas podem morrer por causa disso. E morrem. E a empresa concedeu uma boia para que toda a população faça a travessia por uma corda, através desta boia por uma corda. E é uma zona de grande corrente. E é um risco muito grande, porque quando aquele indivíduo larga a corda por causa da corrente, as pessoas são levadas e os que não sabem nadar correm o risco de afogamento porque a empresa privatizou a estrada. Na comunidade de Ngonga, Angola, a empresa autoriza apenas o SOBA da aldeia a circular pela estrada. E é uma estrada que, para circular, tem de se pedir autorização à empresa. E a empresa não concede autorização aos locais. Não é? E expõe-se as pessoas a toda uma série de riscos. E eu costumo dizer que a extração dos diamantes na região das Lundas tem causado à população daquela região a morte, a miséria e o obscurantismo. Boa noite. Mais demolições em Luanda. 40 casas e vedações foram demolidas hoje na Zona Verde, distrito urbano de Cabo Lombo. Zona Verde ou Sossego. É assim conhecida esta área do distrito urbano do Cabo Lombo. Mas, sossego, parece que aqui já não há desde as primeiras horas desta quinta-feira. Onde é que nós vamos viver? Não temos muito, o bocado que temos também vem aqui e destrói. Muitas vezes para fazer uma casa dessa, passamos fome. Deixamos de comer, deixamos de vestir, andamos na rua até parecemos ser malucos. Agora, uma coisa, uma pessoa faz uma casinha, depois aparece alguém que parta a casa. É complicado. Hoje estavam aqui 3 patrulheiros, atenção, senhor comandante da polícia, 3 patrulheiros da polícia, 2 carrinhas da fiscalização. E o mais agravante, depois da demolição, pararam lá em frente, o branco deu gasosa, bolos, ficaram a comer, festa, a rir. Os fiscais dizem que esse terreno pertence a uma cidadã portuguesa, que só apareceu em novembro do ano passado que a gente foi notificado. As pessoas já vivem aqui, inclusive foram a partir daqui residência. As pessoas têm documentação, nós temos aqui vizinhos, temos documentação reconhecida no governo provincial de Luanda. Eu ganho 30 mil quase. Diga-me só quando é que eu vou fazer isso. O governo provincial nunca me deu nenhum terreno de 10x10, nenhum terreno de 5x5. Compraste esse terreno? Eu comprei esse terreno, comprei o terreno. Eu comprei esse terreno em 2015. Comprei o terreno, comecei a fazer, fiz o quarto, comecei a fazer na normalidade, bocado a bocado, até agora. Hoje vem partir isso, só mesmo assim porque vem partir por causa de uma senhora portuguesa. Por causa de uma senhora, eu sou funcionário do governo provincial, por causa de uma senhora portuguesa, vai meter todo mundo no relento. Parece mentira, não é? Parece mentira, mas é a pura realidade. A ideia da acumulação primitiva de capital que tanto lhes deixou encantados
foi simplesmente luz verde para a corrupção generalizada em Angola. A fome e a vontade do comer se juntaram e o resultado foi catastrófico, porque a acumulação primitiva de capital adequada à realidade de Angola permitiu que um grupo reduzido de pessoas avarentas, mas bem posicionadas na sociedade angolana, deixassem a economia do país em estado de coma. Rebentaram os cofres do Estado. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita-Gross, informou nesta quarta-feira que o órgão vai instaurar inquéritos para averiguar irregularidades sobre a dívida pública. Reagia à informação veiculada terça-feira pela Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, segundo a qual 25% da dívida do Estado com as empresas correspondia a processos fraudulentos. Um grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo e possibilitadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, faz 6 anos que a empresa deu e cumpriu o seu dever social de comunicar às instituições de direito. Comunicamos com o Banco Nacional de Angola, com o Banco Besa, Assembleia da República, Partido no Poder, Provedoria, Procuradoria-Geral da República, de entre muitos. Portanto, todas as instituições que nós contactamos, ou a maior parte delas, fugiram literalmente com o rabo à seringa. Desviaram enormes quantias de dinheiro para o exterior. As autoridades policiais angolanas têm em sua posse, desde o dia 4 de agosto de 2015, o montante de 1 milhão e 32 mil dólares americanos. O dinheiro foi encontrado num dos assentos do interior do voo DT 0690 da TAG, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, momentos antes da descolagem para a cidade de Pequim, República Popular da China. Descapitalizaram os bancos. A investigação da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado numa mega lavandaria do regime angolano. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens. Uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo. 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. Pilharam as reservas estratégicas do Estado. Só os últimos anos, desde a aprovação da Constituição, levou à acumulação de 90 bilhões de dólares de fundos de petróleo, por uma lei do Orçamento Geral do Estado, criada após a última Constituição. 90 bilhões de dólares que desapareceram. Desapareceram em 3, 4 anos. Ora, 90 bilhões de dólares dá 45 vezes a verba para a reconstrução nacional. 45 vezes. Portanto, caros cidadãos,
nós estamos perante um problema muito sério. E com toda esta pilhagem e assambarcamentos, a almejada classe burguesa angolana tornava-se uma realidade. Em tempo recorde, Angola criou muitos milionários, bilionários e até mesmo a primeira ou a segunda mulher mais rica de África. Em tempos de crise financeira e econômica, o número de multimilionários angolanos subiu para 320, isto em 2017, de acordo com um estudo da consultora britânica New World Wealth. Se juntarmos as fortunas destes multimilionários angolanos, supera a dívida pública do Estado angolano. Mas tudo isto a que preço? Se a criação de uma classe burguesa angolana entraria em choque, em conflito com os interesses do resto da população, o resto da população teria que pagar caro. Muito, muito caro. José Chivango has just died in front of his mother and grandmother. A foreign doctor tries to revive José, but it's too late. Nurses are helpless. You're seeing cases like this all the time. What do you feel when you have these kids dying unnecessarily? Estagnada, não consigo fazer nada, mas eu sinto pela criança que está aí. O hospital às vezes não tem essas coisas. Não sei. 16,000 children die every day worldwide, and most cases are preventable. Nowhere is it worse than Angola. This is the deadliest country in the world for kids, and yet the government has just cut the health budget by 30%. This country is actually filthy rich, flush with oil and diamonds. The real problem is it's just spectacularly corrupt. Officials here spend $50 million a year on luxury cars alone. Judges here get Jaguars to drive, as kids perish at the highest rate in the world. There are 5 mothers here with urgent cases of children who are very sick. 4 of the 5 have already lost other children. Almost all the cases here are preventable. No detectable hemoglobin? Wow. I couldn't imagine suffering worse than what I'd seen in the hospitals. Then I met Delfina Fernandez. The hardest thing for any parent is to lose a child, and you've lost 10 children. Whose fault is that? Não estava lá médico, enfermeiro não estava. Tem que tirar medicamento desse de raiz, não aguenta. Angola, rich oil country, diamonds? How can this be? The government won't spend the money to make it change. Infraestruturas completamente degradadas. Falta medicamentos e água potável. Falta quase tudo no Hospital Sanatório de Luanda, o que, segundo o diretor-geral, contribui para o elevado número de mortes. Nesse momento que estamos a falar, por exemplo, temos 29 corpos na morgue, só desta semana. Esta é uma média que é assustadora. Em média, 20 pessoas morrem por semana. Os pacientes são atendidos em condições desumanas. O banco de urgência, estrutura improvisada há 15 anos, está a desabar. Não há casas de banho nem esgoto. Temos a estrutura completamente degradada. Temos um hospital sem esgotos, portanto, os seus serviços sanitários disfuncionais, sem água. Bom dia. Sou estudante bolseira do INAB, residente na Federação Russa. Venho apelar à sociedade, aos órgãos competentes que possam resolver a nossa situação, porque já não estamos a aguentar. 8 meses sem subsídio é muito tempo. Nós já não temos o que comer. As coisas mais baratas que nós tínhamos, como batata, ovo, a massa tomate, acabou. Já não temos o que nos alimentar. Como é que a senhora Antônia Adão de Nascimento quer que nós produzimos na universidade? Senhora Adão de Nascimento, aqui na Europa do Leste não tem emprego para negros, tampouco para varrer as ruas. Eu sou menina há 8 meses sem subsídio. Eu e os meus irmãos angolanos. Quando é que o banco vai fazer a transferência? Se os senhores não sabem dizer, então que paguem um bilhete, nos mandem de volta. Vale a pena nós morrer com os nossos parentes do que morrer aqui na Europa do Leste. Aqui na Europa do Leste ainda se faz sentir o racismo, senhora Adão de Nascimento.
Aqui não tem emprego para negros, cidadão de nascimento. É muito sofrimento feminino, cidadão de nascimento. Ou menos, os senhores querem, né, que nós nos prostituirmos. Ou escrever aqui, junto ao Ministério das Finanças. Uou! Olha para isto, meu. Uou! Damn! Essas obras do executivo. Cadê? Mas olha quem passou aqui ontem. Está mais que claro que a corrupção está a destruir a África e Angola não é exceção desta corrupção que está a destruir a África. A corrupção em Angola simplesmente tornou-se um monstro. Ou os angolanos destroem o monstro da corrupção ou o monstro devora os angolanos. Bem, combate à corrupção tem sido a tônica dos pronunciamentos do presidente João Lourenço. Chegou mesmo a dizer ou advertir na cerimônia de tomada de posse como presidente da República que ninguém é suficientemente rico que não possa ser punido e ninguém é pobre demais que não possa ser protegido. Bem, Mr. President, se este é o objetivo, há grandes males, grandes remédios, conforme tem acontecido no Ruanda. Numa entrevista concedida a um jornalista angolano, Paul Kagame, o presidente do Ruanda, falando sobre o sucesso do seu governo na luta contra a corrupção, disse o seguinte, vamos aqui ler. É irrelevante preocupar-se tanto com o simples professor, o médico ou o simples funcionário público, ou seja, com aqueles do escalão mais baixo. Devemos começar com o peixe grande. Você não pode combater o peixe miúdo enquanto o peixe grande estiver à solta. O melhor é sempre começar com os do topo, para que estes possam servir de exemplo. Bem, como vimos no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, Ruanda e Cabo Verde ocupam a posição número 48, ou seja, depois do Botsuana, os dois ocupam a segunda posição dos países menos corruptos de África. Bem, e com isso chegamos ao fim de mais uma edição do Vunge Vision Show da Mongolê TV, claro, com myself, Master Ngola Mvunge. Obrigado mesmo por estar aí do outro lado, por me aturar durante mais de uma hora. Obrigado. Dentro em breve vamos estar aqui com um outro tema, não vamos aqui anunciar, mas um tema altamente interessante. Por favor, vamos continuar com o debate aí no espaço dos comentários. Ponha aí a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. O que é que você acha que deve-se fazer para combater a corrupção em Angola, pelo menos para mitigar os efeitos da mesma? Por favor, não se esqueça, vamos continuar com o debate aqui nesta plataforma da Mongolê TV. Mas o grande favor que eu quero lhe pedir, por favor, subscreva-se ao nosso canal no YouTube, o canal YouTube da Mongolê TV. Tchau, até a próxima, valeu, bye bye. Angola, a nossa própria riqueza e também nossa desgraça. Nosso povo ainda chora, não perdeu a esperança. Vai chegar a nossa hora, quem espera sempre alcança. Essa é a nossa terra e vamos morrer por ela. Angola, é nossa.